Resolução da questão 35 da prova da Transpetro, ano 2012, cargo Engenharia Elétrica. Como sempre, vamos ler a questão com calma antes de começar a resolver. A figura acima, no caso ao lado, mostra um circuito de corrente contínua composto por uma fonte de corrente de 8 amperes, uma fonte de tensão de 10 volts e 4 resistências com valores de 2 ohms, 3 ohms e outras duas no valor de 5 ohms. Esse circuito dispõe ainda de dois terminais de acesso denominados terminal A e terminal B. Questão 25. Ao conectar uma resistência nos terminais A e B, qual deve ser o seu valor em ohms para que haja a máxima transferência de potência possível do circuito para a resistência? Letra A, 1,8, letra B, 2,1, letra C, 4,5, letra D, 10, letra E, 15. Então, essa é uma questão de circuitos, especificamente de circuitos de corrente contínua, na qual nós vamos precisar usar transformação de fontes, Norton para Thevenin e vice-versa, e ainda o teorema da máxima transferência de potência. Vamos começar então a aplicar aqui a transformação de fontes para chegar no circuito equivalente. Tem um erro no desenho aqui, já devem ter reparado, esse desenho daqui é de fonte de tensão, mas ele está dizendo que é uma fonte de corrente, né? Então vamos considerar que isso daí, na verdade, é uma fonte de corrente. Vou mudar aqui, vamos botar uma setinha. E vamos começar fazendo a aplicação aqui, ó. Fazendo o equivalente Norton desse trecho. Muito fácil, o que a gente tem que fazer? Pegar a fonte de tensão, dividir pela resistência e colocar a resistência em paralelo. Eu vou redesenhar o circuito aqui com essa transformação, então. Aqui vai ficar 5 ohms. E essa fonte daqui, fonte de corrente, 10 dividido por 5, 2 amperes. Essa resistência 5 ohms. E essa daqui 8 ohms. Fontes de corrente em paralelo se somam. Então a gente vai ter aqui o novo circuito com outra fonte de corrente de 10 amperes. A gente precisa fazer o paralelo dessas duas resistências, certo? Tentar agilizar aqui os desenhos. Como é que a gente faz o paralelo dessas duas daqui? As duas resistências em paralelo são de 5 ohms, então a gente sabe que o paralelo é metade. Isso daí tem que saber, né, gente? Para agilizar as contas na hora da prova. O que a gente vai fazer agora? Vamos voltar para o circuito Thevenin, que ao contrário, então, nós vamos pegar essa fonte aqui e vamos multiplicar pela resistência. Vai ter aqui uma fonte de tensão e uma resistência em série. Dez amperes vezes 2,5, 25 volts. Somamos as duas resistências. Já vou aqui agilizar. Dá o quê? 4,5, né? 4,5
Já vamos voltar aqui para a fonte de corrente de novo. A gente vai ter que pegar 25 e dividir por 4,5. Como é que a gente vai fazer esse cálculo daqui? Eu acho mais fácil colocar em fração. Né? Por exemplo, a gente colocar 45 igual a 4,5 igual a 45 sobre 10. Então a gente ficaria, por exemplo, com 25 dividido por 45 sobre 10. Eu evitaria colocar em decimais, porque eu estou sem calculadora e às vezes é mais fácil visualizar a fração para cortar depois na próxima etapa do cálculo. Eu não vou resolver isso daqui agora, vocês podem depois conferir, dá 5 sobre 9. Tá? 5 sobre 9 amperes. Vou colocar aqui 5 sobre 9. Faço aqui o equivalente dessas duas resistências. Esse eu vou calcular. 4,5 vezes 3 dividido por 4,5 mais 3 dá 13,5 sobre 7,5. Então eu vou ter que o circuito aqui aqui não dá para simplificar muito, você vai ter que resolver a conta mesmo. Vai dar 1,8 amperes. Vamos voltar lá na pergunta? Ao conectar uma resistência nos terminais A e B, qual deve ser o seu valor em ohms para que haja a máxima transferência de potência possível do circuito para a resistência? Para que haja a máxima transferência de potência, o teorema nos diz que a resistência entre os terminais A e B deve ser igual à resistência, né, do equivalente Thevenin ou Norton. Então, a opção certa é a letra A. Se você gostou da resolução desse exercício, cadastre-se no nosso canal no YouTube e também no site www.energiaelétrica.net, porque aí você vai receber na sua caixa de e-mail mais notícias sobre como se preparar melhor para os concursos de engenharia elétrica. Bons estudos!